Olá, iniciamos a nossa entrevista com artistas e afins, que é uma parte do projeto da Galeria Virtual Filosofia e Arte, e que vocês podem encontrar no Facebook e no Instagram também. O nosso entrevistado de hoje é o William Rezende Quintal, que é um artista plástico e tem um site chamado Pulo do Sapo, onde a gente pode encontrar uma parte do trabalho artístico dele. E o William já participou com uma ilustração sua da autobiografia de nada mais, nada menos do que a Princesa Isabel. E ele também trabalha com aulas de pintura, arte e educação, e tem uma vasta pesquisa relacionada ao lugar do indígena brasileiro na modernidade. William, eu agradeço muito por você ter aceitado a participar dessa entrevista. Eu estou muito feliz, eu conheço o seu trabalho um pouco por cima. Hoje eu vou ter a oportunidade de conhecer um pouco mais, e isso me deixa realmente muito contente. Obrigada. Obrigado, Ana. E para a gente iniciar, então, eu quero que você fale para a gente quem que é o William Quintal. Então, vamos descobrir juntos. Eu também estou tentando descobrir quem é essa pessoa. É, mas eu sou uma pessoa que, enfim, tem uma trajetória, uma busca, né? E essa busca, ela começou de fato nas artes visuais e persiste nas artes visuais, mas ela não se ateve apenas às artes visuais, né? E em determinado momento ela se expandiu para o campo das questões do indigenismo, né, que são as questões ligadas ao entendimento, à compreensão dos direitos dos povos originários. Atuei nessa área, até contribuí. Existe um livro que é relativamente importante, se tornou bastante importante nos cursos de graduação, que é o livro Arte Indígena no Brasil, da antropóloga Els Lagru, e eu escrevi as orientações pedagógicas desse livro. O último capítulo do livro é de minha autoria, e foi um trabalho bem legal. E com isso eu fui expandindo das artes visuais também para a pedagogia, enfim, atuei no MEC, quando a gente podia dizer que existia um Ministério da Educação, né? Atuei pela Unesco e pela OEI, que é a Organização dos Estados Ibero-Americanos, numa função que não é artística, mas de consultoria, consultoria sobre educação intercultural. E é justamente uma região que eu considero de fronteira. Não fronteira expressiva nas artes visuais, mas uma fronteira de compreensão disso que a gente chama de cultura, né? Existem limites e fronteiras aí bem legais. E nesses limites e fronteiras, eu fui levado a refletir, lançar um novo olhar e revisitar certas questões que hoje a gente vê como questões mal resolvidas, que psicanaliticamente a gente poderia dizer que nossa sociedade ela sofre de recalques e remoinhos muito sérios que precisam ser tratados como sociedade, como civilização mesmo. E uma dessas questões recorrentes são as questões ligadas à negritude e à indianidade, questões que são mal resolvidas, né? Tudo aquilo que quem é da psicanálise vai saber, claro, não é minha área, mas a gente percebe isso, que a cultura funciona muito como as pessoas, né? Porque ela é feita de pessoas. Então, tudo que é recalcado, reprimido, uma hora ou outra explode de alguma maneira. E quando a gente vê temas sendo recorrentes nas artes, são pistas daquilo que aquela sociedade, aquela civilização precisa de pensar melhor a respeito.
né? Pode ser alguma coisa que está ali, atos falhos da nossa civilização, coisas que são faladas às vezes por instituições ou pessoas que representam instituições, que representam jeitos de ver e pensar o mundo, né? Isso é bem interessante, isso é muito legal. E foi isso que me levou a uma pesquisa em História da Arte. Então, olha só, eu estava, né, nas artes visuais, fui para pedagogia, fui para consultoria educacional, e aí volto para a História da Arte para tratar de um tema, a História da Arte que dava conta do que eu estava procurando, que é um tema de 100 anos atrás, exatamente 100 anos atrás. Nem eu mesmo tinha percebido que era um ciclo tão redondinho em termos de tempo, né? Um século, uma unidade, né, de tempo tão clara, né? Eu fui dar conta na época da defesa, quando eu já estava para defender o mestrado, eu falei, gente, deu exatamente 100 anos. E é um ciclo, né? Que é a questão da indianidade presente na obra do Victor Brecheret, que é um Uhum. artista que obviamente não é indígena, mas que toda a sua obra ele de alguma maneira tratou das questões da indianidade. E a minha busca é de compreender essa busca sobre essa tal de indianidade na obra de um artista que inclusive é um artista extremamente controvertido pela sua grande obra no Parque do Ibirapuera, que não sem motivo é palco de protestos, enfim, que é justamente o Monumento às Bandeiras, que é, né, que, enfim, que é uma ode ao colonizador e talvez a pior espécie de colonizador, que é o bandeirante, que é nada mais, nada menos que um pirata de terra seca, né? Então é bem interessante esse lugar que a gente ocupa, que é um lugar controverso, né? Um lugar ambíguo, né? E complicado. E foi assim que eu cheguei onde eu estou, dando meus pulos. Seus pulos. William, você tem um olhar muito crítico, né, em relação à nossa sociedade, e a gente observa também quem já te conhece um pouco, e quem observa você falando também que você tem uma amorosidade muito grande em relação a essa classe mais, que a gente pode dizer que é oprimida nesse sistema, né? E você escolheu justamente o índio, que acaba sendo um tema para a gente, sobre o qual a gente precisa o, enfatizar o lugar desses povos e também com essa ênfase a gente tem uma tentativa de devolver o lugar que é próprio deles, né? Então, quando você fala sobre o índio, você traz essa defesa e também uma coisa que me chama a atenção é que você fala a indianidade, né? E é um termo um pouco peculiar, porque tem algum motivo especial para você usar exatamente esse termo? Sim, esse termo é um termo muito fugitivo, assim, ele não é um termo facilmente definível, não. Levou uma dissertação para eu mais ou menos chegar numa possibilidade para o uso desse termo no âmbito das artes. É um termo que vou me apropriar aqui de uma expressão da física, que ele é como se fosse uma partícula fantasma. Ele é um termo que define e não define coisa nenhuma. E é bem interessante, porque as analogias com a física me fascinam, porque a física hoje estuda essas coisas, né, que estão entre a realidade e a não existência, né? E é curioso imaginar que existem coisas que existem e não existem ao mesmo tempo. Mas e por não existirem e existirem acabam existindo. Mas chega de trocadilhos. A questão é que os indígenas como tema não é uma coisa que eu acho que seja possível de ser escolhida. A gente é escolhido. Eu não estou sendo misterioso, não. É fato. Não dá para a gente sentar
e fala assim, eu vou estudar os índios. Não, não é bem assim que a coisa funciona, né? A gente é colocado numa rota, né, de colisão, digamos assim, com essas questões, por motivos que aí eu já não sou capaz de descrever, mas as, porque pessoas como eu, como você, cara pálida, né? Qual que é o nosso lugar nessa sociedade aqui? Somos herdeiros do quê? Né? Pregamos o quê? E aí parte de uma necessidade de autocrítica muito grande. Existe propriedade? Se existe propriedade, de quem é isso aqui? Ou será que não existe de fato propriedade e a gente está nesse mundo que é uma grande aldeia comum, onde a gente devia estar pensando em repartir e não possuir as coisas, né? É bastante complexo. A gente começa a perceber que nós somos herdeiros de contradições muito grandes e que não são contradições fáceis de serem resolvidas. Ah, e não é também para a gente sair tentando resolver tudo, né? A gente vai se confrontando com essas realidades. Eu me encontrei com os povos indígenas de Minas Gerais pela primeira vez há 20 anos atrás, quando eu estava terminando minha graduação na UFMG e fui chamado para ser monitor de uma oficina no curso de formação intercultural de professores. Eu tinha 21 anos. E de lá para cá passaram 21 anos, né? E foram 21 anos de convivências e experiências e de acompanhamento, né, das lutas, dos ganhos e dos ataques sofridos pelos povos indígenas. E a gente percebe que existe uma relação na nossa sociedade, que é uma relação brutal entre quem pode e quem não pode. E é muito cruel perceber que sempre tem alguém que pode mais e porque pode mais se sente no direito de oprimir aquele que pode menos. E nessa escadinha de opressão, a gente vai percebendo que muitos opressores são também oprimidos e não conseguem perceber como são simplesmente reprodutores de comportamentos, né? E a gente viu isso muito recentemente, né? Quando pessoas que, algumas delas até possuidoras de casa própria, se sentiam pessoas ricas por terem isso, porque só eram capazes de ver aqueles que elas eram capazes de oprimir, não percebiam a opressão daqueles que vinham, que podiam mais do que eles mesmos, né? Ah, e aí a gente entra no discurso do privilégio, o que é o privilégio. Quando a gente percebe, né, que por ser branco, por ser homem, por ter uma barba branca, a gente pode falar com as pessoas sem ter certos medos, a gente sem, né, pelo simples fato de ser homem, eu já não precisei de fazer coisas em ambientes de trabalho que minhas colegas na mesma posição que eu, por serem mulher, eram obrigadas a fazer, por serem mulheres, eram obrigadas a fazer. A gente percebe uma coisa que é o tal do privilégio, né? Hum. E quando a gente consegue ver isso, a gente tem que tomar uma atitude a respeito disso. Não dá para ficar sem ter uma posição, mesmo que não seja uma posição abertamente de confronto, mas uma posição crítica, ela é minimamente importante para a gente conseguir dormir de noite, né? E aí a mesma coisa com relação à cor, com relação a qualquer outra coisa, né? É, são as escadinhas. A gente está numa sociedade extremamente estratificada, né? E, e a metáfora do puleiro é realmente engraçada e triste ao mesmo tempo, porque ela é muito real, né? Em qual puleiro que a gente está é muito, muito, muito feio, mas é isso. William, e em relação à sua pesquisa, ao seu mestrado, quando você escolheu a obra do Victor Brecheret, provavelmente você pensou no posicionamento do artista
e também na obra em si mesma, né? Sim. Você pode contar um pouco para a gente como que Então foi? vamos lá. Sim, vamos para a questão. E eu acho que aí a gente acaba mexendo com a questão da tal da indianidade, né? Deixa eu mudar aqui a tela. Aqui está a minha dissertação, que está na internet, quem precisar de encontrar, foi lá na UNB, e foi uma dissertação foi bastante elogiada, não precisei de fazer correções. O índio no modernismo, eu escolhi o índio, não o indígena, diferente de, né, o termo correto seria dizer o indígena, mas não seria correto historicamente, né? Os indígenas são tratados como índios na história do Brasil, né? Então, no modernismo, o tema era o índio, né? E era no singular, não os índios, não os povos indígenas, mas o índio, se é possível dizer, um índio genérico. Ah, eu percebi, vamos ver se eu chego nas imagens. Eu percebi que dois artistas brasileiros trataram da questão do que eu chamei da indianidade, não do indianismo, que o indianismo a gente vai ver na literatura, né, o tema do índio, na pintura do século XIX, mas numa busca essencial por aquilo que torna o índio índio. E essa busca essencial por aquilo que torna o índio índio, isso é do Henry Moore. Não tem nada a ver com os índios, mas sim, olha aí. As pesquisas em cerâmica, né, trabalhos arqueológicos aí da região de Santarém, que foram referências para o Vitor Brecheret, mas principalmente para aquele que eu acredito que foi, de certa forma, o mentor dele, que foi o Vicente do Rego Monteiro, que, de fato, fez pesquisas em acervos de museus, no antigo museu que foi destruído, né? O Lá na Quinta da Boa Vista, o Museu Nacional. Aqui são detalhes da escultura, que está no campus da UNB, lá em Brasília. A história dessa escultura é bastante curiosa, porque é uma escultura que foi doada à universidade, quando ninguém menos que Darcy Ribeiro foi ministro da Educação. Que contraste com a realidade que nós vivemos hoje. E Darcy Ribeiro, ele foi, na verdade, um dos fundadores da Universidade de Brasília e também um dos idealizadores do Parque Nacional do Xingu. Ele que aprendeu muito com o Marechal Rondon na juventude dele e tinha um grande respeito pelo Marechal Rondon. Marechal Rondon, que por sua vez era um positivista, né, batizado na igreja positivista. E por que isso é importante? Porque no ideal positivista, e o Brasil acaba que a República Brasileira é uma república calcada nos ideais positivistas, a gente não tem como a gente não a gente evita, a gente tenta não, mas a gente vai perceber sempre que tem uma pecinha faltando nesse quebra-cabeça da nossa identidade nacional, quando a gente pensa que a nossa república ah, ela é devedora a essa filosofia que a gente não tem como gostar. Eu não gosto da filosofia positivista. O positivismo é careta, é estranho, é ultrapassado, mas ele molda o Brasil. E o lema do positivismo era amor, ordem e progresso. Desse lema, a gente tem a nossa bandeira.
e, de certa maneira, Marechal Rondon ele acreditava no amor por princípio, que era o início do lema, né? E acreditava-se naquele tempo que essa ideia do amor por princípio seria a preservação dos povos indígenas, dos seus direitos como pessoas, e esse espaço do amor seria o espaço natural. E a ordem e o progresso seria esse espaço urbano, industrial, enfim. Nesse sentido, o Darcy Ribeiro, que evidentemente não era um positivista, mas ele desdobra esse ideal que ele aprendeu do próprio Rondon, e ele desdobra esse ideal num espaço geográfico que é o Parque Nacional do Xingu, que é do tamanho da Bélgica, né? Que é uma área que, se a gente vê do satélite, é uma área totalmente preservada do ponto de vista da natureza. A gente vê o estado do Mato Grosso todo devastado em volta e a gente vê aquela área protegida. Essa ideia de um espaço dedicado ao amor, enquanto a ordem e o progresso em volta tudo destrói. Igualmente, o projeto de Brasília reflete um pouco, ainda que os arquitetos, urbanistas de Brasília não fossem positivistas, mas refletem ainda essa ideia de um espaço dedicado ao amor, que é sempre esse espaço da, do natural. E a própria Universidade de Brasília também. Então, quando o Darcy Ribeiro assume o Ministério da Educação, ele presenteia de forma oficial à Universidade de Brasília essa peça, essa obra de Brecheret, que tinha morrido há 2 anos só. Eu acho que Brecheret estava morto já há 2 anos, quando essa obra foi presenteada à Universidade de Brasília para a Faculdade de Educação. Então, fica diante da Faculdade de Educação, ministro da Educação e Faculdade de Educação, portanto, né? Simbolicamente, ele está falando disso, ele está falando dessa pedagogia, da pedagogia como essa grande educadora, como essa mãe da pátria, digamos assim. E não é à toa que ele presenteia com essa obra Bartira, que é um mito fundador brasileiro. Bartira é uma figura mítico, lendária, mas também histórica. Essa pessoa existiu, ah, talvez não com todas as atribuições que são dadas a ela, mas ela é uma pessoa que tem um status mítico, de fato, por ter sido a primeira indígena, é uma espécie de matriarca, né? Todas as pessoas da região de São Paulo e Paraná devem ser, de alguma maneira, descendentes de Bartira, né? Ela foi uma pessoa importantíssima nesse processo de, de encontro entre o indígena e o português. Ela se casou em casamento cristão, né? E foi uma pessoa notória, importante. Nessa configuração, né, de mito, né, ela representa essa grande mãe que nutre, né, que nutre e protege. O corpo dela é uma canoa. Então, nessa obra do Brecheret, o corpo da Bartira, aqui tem outras referências, mas eu quero ver aqui. Ela está com o filho, né, deitado sobre a barriga dela, numa canoa, mas essa canoa e o corpo dela é a mesma coisa, né? Existe uma fusão aí. Essa mãe que se funde também com o filho, né? Em uma relação muito curiosa e de um simbolismo muito profundo. Que ela é ao mesmo tempo o rio, ao mesmo tempo a canoa e ao mesmo tempo a mãe. Então, nessa busca do Brecheret, nessa fase da vida dele, na fase final da vida dele, por que é o que ele chamava de um outro nacionalismo, que não fosse aquele nacionalismo ideológico partidário, mas um nacionalismo que fosse indígena, um nacionalismo que fosse o reconhecimento de que nós somos índios, todos, tanto aqueles que aqui são os índios
os indígenas protetores, defensores aqui da terra, como nós também, que também descendemos dos invasores, também somos filhos dos índios, e que esse outro nacionalismo estaria nessa indianidade que talvez pertencesse a todos nós brasileiros. Então, é um diálogo muito grande com a nossa identidade, que é uma identidade que muitas vezes ela é duvidosa, né? Ela é uma identidade que eu diria negacionista em vários sentidos, né? Nós não nos assumimos, né? A gente quer ser um monte de coisa, tem presidente que bate continência até para a bandeira de outro país, mas são são coisas que a gente vive, né? De não, talvez de não aceitar nossas mães, né? Nossas mães índias, e entender que somos herdeiros delas. Bom, nesse sentido, então, a, a ingenuidade passa a ser essa qualidade daquele que se percebe índio. É uma coisa muito sutil e não é possível de ser quantificada, alguma coisa que se sente ou não, né? E ele parece buscar essa indianidade no povo brasileiro em sua obra, assim como parece também, eles não conheciam esse termo foi surgir nos anos 80, indianidade, que é um termo que a própria antropologia não deu conta, surgiu nos anos 80 e acabou que não vingou, né? O Viveiros de Castro ele defende que a indianidade é um projeto, e eu concordo com ele, e eu acredito que é um projeto antigo de algumas pessoas que pensaram em indianidade até antes de existir a palavra indianidade, que é o que o Brecheret e o Rego Monteiro propuseram. Rego Monteiro, inclusive, mandou uma carta mal criada uma vez para o Oswald de Andrade, para o Oswald, dizendo: Oswald, não tem como eu assinar esse seu manifesto antropofágico, porque eu já faço antropofagia há 6 anos e você está inventando esse negócio agora. E eu já sou muito antes de você. Então, existe essa carta mal criada, inclusive. E porque, de fato, talvez não seja possível a arte brasileira se a gente não tiver, de alguma maneira, dialogando com a nossa indianidade, né? Ah, enfim, por Eu conta disso. achei muito interessante essa descrição que você fez da obra, muito comovente mesmo. Eu acho que até quebra a moldura da descrição e desperta, de fato, o sentido que ela quer transmitir, que seria uma mudança de perspectiva sobre o nosso olhar em relação ao outro que vive na mesma terra que a gente, né? A gente deixa como se a única maneira da gente poder falar de uma forma legítima sobre esse entre aspas outro, que seria o índio, é a gente ter a real sensação, a real convicção de que a gente é esse outro, que nós somos os indígenas também, né? E isso é como um despertar de consciência mesmo. E nada melhor do que uma obra de arte para contribuir com que essa sensação seja despertada, né? Achei muito interessante mesmo. Eu não conhecia essa obra e eu estou realmente muito tocada com ela, por ela. Legal. Então, a pesquisa foi por aí, eu fiz uma análise formal, enfim, vi referências, e essa é uma outra obra do Brecheret, né? E aí eu fui vendo experimentações e referências que ele coloca na própria obra, né? Ele coloca grafismos, animais fundidos às figuras, né? E existe um como se ele estivesse ali unindo
toda a vida como uma só, né? Como uma coisa só, nesse momento de síntese da vida dele, já um artista maduro, já no fim da carreira, no fim da vida, propriamente dito, talvez tenha sido uma das últimas esculturas do Brecheret, que é alguém que produziu muito, né? E existe a simbologia justamente da escolha dessa obra pelo Darcy Ribeiro, para que fosse presenteada à Faculdade de Educação. Talvez como um recado de que não tem como haver uma transformação real no Brasil se não for através da educação. E nós vemos isso claramente há tanto tempo, é alguma coisa que nossos governantes, tanto à esquerda quanto à direita, não conseguem resolver, porque significaria, de fato, tornar o Brasil independente. E a gente não sabe quem realmente quer isso, né? Então não dá para a gente não ser crítico diante disso, diante desse momento espantoso que a gente vive, né? Nesse momento realmente em que todos nós estamos diante do absurdo e diante do poder da ignorância. Quando a gente olha para trás e vê que a educação teria sido a vacina da qual a gente precisava, né? As pessoas não é porque elas sabem ler que são alfabetizadas, não é porque elas sabem, não é porque elas têm dinheiro que elas têm cultura, né? Isso é muito, muito diferente, né? E aí não tem como a gente não ser crítico. Você pode ser muito crítico de fato, né? A gente, eu sou crítico, mas eu também não sou raivoso. Eu entendo que a gente vive nesse mundo e que as escolhas que a gente vive essas escolhas, né? Não dá para a gente também sofrer, eu diria, com além, né? Vamos dizer, entrar em desespero. Desespero ele não faz o menor sentido, né? Mesmo a gente vivendo um momento tão assustador, né? Que chega perto de filmes de ficção muito estranhos, né? Mas é legal a gente ver esses documentos, né? A história da arte ela oferece para nós paralelos muito interessantes. Quando a gente vê a recorrência de temas, de novo, a gente pode talvez pensar a história e a história da arte psicanaliticamente falando, né? Como se fossem remoinhos, né? Retornos, né? Coisas que emergem, coisas que não foram bem resolvidas, precisam ser melhor tratadas. E isso nos leva à espiritualidade também, né? A espiritualidade ela é um aspecto muito controverso, né, da nossa identidade, da nossa relação com as obras de arte, da nossa relação com nós mesmos, porque como nós somos herdeiros desse positivismo, nós aprendemos a tratar com indiferença a espiritualidade, o que é um grande erro, porque não passa de mais um recalque, né? E a expressão da espiritualidade ela explode, ela vem, ah, mesmo que a gente trate ela com indiferença, né? Ela está lá e ela se manifesta e ela encontra uma forma de se manifestar. Talvez seja um outro aspecto para nós aprendermos a fazer as pazes, seja com a nossa própria espiritualidade também. E isso abre caminho para os meus trabalhos posteriores. O que veio na sequência trata um pouco dessa perspectiva da espiritualididade e daquilo que é reprimido na nossa espiritualidade também. Então, foi um trabalho que eu comecei, que eu não terminei ainda. Eu acho que que eu fiz? Não sei o que eu fiz direito. Que a gente vai ver. Sim, parei de compartilhar, né? É, só compartilhar de novo. Que aí entra um pouco
em algumas experiências posteriores no Nanquim, que me levaram a... Deixa eu ver se eu encontro aqui. Essa é uma técnica de desenho, que é o desenho, não sei se você consegue enxergar bem aí, que é o poá, né? Pontinhos. Uma técnica Uhum. muito usada em ilustração científica, né? E deixa eu ver se eu saio daqui, que eu saio. Não sei. Não sei para onde eu fui, me perdi. Está indo para o... Voltei. Aqui, ó, transmetáfora. E aí meu trabalho ele foi nesse rumo, né? Nesse rumo de me confrontar com a espiritualidade. Isso foram desenhos iniciais em que eu comecei a abordar o tema dos anjos, e tanto no hebraico, quanto no grego, quanto no latim. No latim é a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, o Ministério Angelorum, que ele trata, ele descreve as criaturas angelicais como se ele fosse um cientista falando de uma espécie animal, assim. Eu achei muito curioso isso. Depois, o texto em hebraico é o texto do livro de Enoque, que também fala muito dessas figuras angelicais. O texto em grego é um texto da Bíblia, também falando de figuras angelicais. E eu criei essas figuras angelicais baseado nesses textos, né? Não é aleatório, eles estão mais ou menos linkados aí com o texto, como criaturas híbridas, né? Criaturas talvez que pudessem ser tratadas como seres vivos. E eu lembrei de uma ilustração do Gustave Doré, que é aquele ilustrador famoso da Divina Comédia, em que ele ilustra o céu como uma luz intensa, a luz de Deus, aquela luz intensa. Ele era um romântico, né? E aquela infinitude de anjos voando em volta de Deus, igual insetos voam em volta da luz. Então, é uma coisa fantástica essa ilustração do Doré, porque você imagina aquela luz cósmica brilhante, completamente coberta por essas criaturas translúcidas, é, voando em volta dessa, orbitando essa luz, mais ou menos numa exasperação, assim, um exagero assim, dessa, uma hipérbole do que a gente vê em volta das lâmpadas elétricas, né? E aí eu imaginei essas figuras angelicais em paralelo com os insetos. Mas como eu tratei das figuras angelicais, eu não podia deixar de pensar nas figuras demoníacas. E eu não estou achando aqui no site, porque é um trabalho que não está completo de tudo, então não sei se eu vou achar aqui. Não sei. William, Ah, você pega, parece que você faz um estudo do desenho das asas de alguns insetos e coloca no homem, né? Mais ou menos, né? Porque na tradição hebraica que a gente herdou, né, existe uma hierarquia celestial, né? E essa hierarquia celestial ela é pelo número de asas. Então, o número de asas é que define se é um querubim, se é um serafim, se é um arcanjo, se é um anjo, enfim. E aí eu brinquei com essa coisa, né? Os serafins, que são os anjos assim mais elevados, né? Eles têm, acho que, 3 ou 4 pares de asas. E aí tem os querubins, os arcanjos, enfim. Mas aí eu entrei, não está aqui. Eu pensei que estava no site, na coisa dos demônios, que é para onde realmente o trabalho se desenvolveu até chegar nos parasitas da alma.
Então, a coisa dos demônios começou com um demônio, pensando o demônio como uma espécie. Eu pensei muito na forma da planta, porque a planta, ela é. Os vegetais são maravilhosos, quem somos nós, né? São coisas maravilhosas e divinas, mas elas têm uma curiosidade. Uma árvore, ela é o perfeito inverso de um ser humano. Como assim? Ah, nós nos alimentamos pela parte de cima e as árvores se alimentam pela parte de baixo. Nós nos reproduzimos pela parte de baixo e as árvores se reproduzem pela parte de cima. Então, existe uma inversão. E aí eu me diverti com essa inversão para pensar como nós tendemos a ser tão, eu diria que até narcisistas com a forma humana. Um demônio realmente assustador seria o inverso da forma humana, porque a forma humana, nós desejamos a forma humana, né? A forma humana sempre nos atrai, mesmo quando a gente representa um capeta, uma coisa que o valha, ela é desejável. Nós nos afeiçoamos, nós nos identificamos. Eu pensei em alguma coisa que fosse outra, que não fosse algo com que nós nos identificamos, mas uma outra coisa, que fosse a inversão daquilo que a gente deseja, né? E aí eu me permiti essa viagem e não está aqui, não vou achar. Mas eu fiz, na verdade, 2 demônios. Um demônio, e o segundo já não chamei mais de demônio, já é um parasita, né? E aí entrei no processo de pensar essa coisa do parasita da alma, né? O parasita da mente, o parasita, enfim. E nesse tempo que a gente vive de isolamento, eu acredito que esses parasitas, eles vão se alimentando muito das pessoas, né? Nós ficamos muito vulneráveis a essa ação desses parasitas nesses nossos isolamentos. O convívio social, ele tem faltado, né? Talvez seja uma forma de nos protegermos dos vírus, acabamos ficando sujeitos a outros. Que é até recebi uma encomenda da minha psicóloga mesmo para colocar no consultório dela, né? De um desses parasitas. Só que o que eu vou fazer para ela é um pouco mais acessível ao público, não vai ser assim, tão terrível quanto os que eu tenho feito. Mas, de qualquer forma, é o trabalho que se desenvolveu a partir disso, né? Chegando nesse aspecto da espiritualidade. Muito interessante. E você trabalha com retratos também, né? E você vai passando por Sim, diversos temas. A gente podia dar sim, eu uma gosto olhada. muito os retratos sempre esses são desenhos mas eu gosto muito do trabalho por encomenda, do retrato por encomenda, né? Esses foram encomendas que eu recebi. Ah, eu acho que é muito gostoso realizar o desejo de outra pessoa, aquilo que a outra pessoa gostaria de ver, né? Esse leão mesmo foi também uma encomenda. Não são coisas que eu faço assim porque da minha volição. Eu acho legal a representação das pessoas em retratos, porque é uma forma de diálogo, né, com as famílias. Hoje em dia, com as máquinas fotográficas sendo tão acessíveis, né? Todo mundo tem 3, 4 no bolso o tempo todo, né? Uhum. Então, essa coisa do retrato desenhado, ela tem um valor interessante. Isso aí, olha, lá em 2011 eu já estava com uma fixação com sapos já. Isso aí foi de um desenho de um sonho que eu tive. Desenhos de sonho. Essa salamandra também veio de um sonho. Que é uma coisa que com isso é um Outro autorretrato. retrato. Não estava tão diferente, não, assim, estava bem mais magro, claro. Mas
Mas a coisa do retrato, né? Trai bastante, eu acho bacana. Eu já vi umas pinturas suas que eu gosto muito, que você, igual o retrato daquele senhor com numa pose, né, numa posição Aham, sim. não frontal, não não padrão. Eu gosto Uhum. como você capta esse momento, esse instante É muito das legal, né? pessoas. É muito legal. E as expressões também. Quando a gente faz um retrato, a gente passa um pouco também da nossa impressão Ah, sobre sim, aquilo que a gente está sim. vendo, né? Então, e é interessante para quem é retratado também ver esse olhar do artista sobre a sua própria imagem. Chega a ser até Sim, um meio de que é uma coisa autoconhecimento. que infelizmente está cada vez mais rara. Esse aqui foi para o livro, é esse que está lá no livro da autobiografia de Dona Isabel. Uhum. Está no final do livro, o trabalho do Bruno, um trabalho maravilhoso do Bruno de Cerqueira, um livro um calhamaço desse tamanho, porque são estudos sobre a autobiografia de Dona Isabel. O livro não está aqui porque eu emprestei para uma amiga. Mas o que que acontece? A gente é uma figura, né? Igual eu te falei, hoje é Dia Internacional das Mulheres, e nós temos essa figura, né, que nós conhecemos popularmente como Princesa Isabel, né? Nós sempre nos referimos a ela como Princesa Isabel, que é uma pessoa, foi uma pessoa, né, que passou a ser idealizada. Idealizada por quem, né? Idealizada justamente pelas pessoas que a expulsaram do país, né? Isso é curioso. Ela foi expulsa do Brasil e depois foi ah, legitimada como heroína nos livros de história, mas uma heroína expulsa. Por quem? Né? Justamente pelas mesmas elites, né, que a expulsaram. O enredo da Mangueira foi perfeito. De fato, não foi Isabel que libertou os escravos. Ela jamais aceitaria, nunca aceitou, na verdade, ela nunca gostou desse apelido que foi dado a ela pelo. Uh, esqueci o nome dele, tão importante. Mas, enfim, ela recebeu esse título, né, de a redentora não dos escravos, os antigos donos de escravos, a república racista que se impôs logo em seguida, ah, pegou esse título de a redentora como a redentora dos escravos. Ela não foi redentora dos escravos. O título que foi dado a ela foi de redentora do Brasil, porque foi alguém que teria redimido o Brasil da mancha da escravidão e não redimido os escravos. Isso é um absurdo, até ofensivo isso. Uhum. Ah, mas ela também não foi redentora do Brasil. Ela mesma disse, né, que eu não sou redentora do Brasil. Como uma pessoa muito cristã que ela diz, redentor do Brasil é o Sagrado Coração de Jesus. Tanto é que o Cristo Redentor, e é por isso que essa é uma referência ao Cristo Redentor, que é um santuário católico, foi construído em homenagem à Dona Isabel, justamente por causa dessa frase dela. Ou seja, é um monumento à libertação dos escravos, sim. Que ela, de fato, realizou o ato político de assinar a tal da lei, mas ela era uma parte do movimento abolicionista. O movimento abolicionista que, de fato, foi grande, né? E anterior a ela. E ela aderiu a esse movimento, ela era uma parte desse movimento. Ela não foi uma heroína solitária, como os livros de história depois passaram a caracterizá-la. Por quê? Porque era conveniente a uma elite branca que ela fosse caracterizada como heroína solitária para que fossem esquecidos fosse esquecido o movimento negro, que foi de fato de onde veio o movimento da abolição, né? Uhum. Então, essa mulher, essa pessoa, ela passa a ser defendida como heroína e como essa figura simbólica, né, de uma redentora branca, por aqueles que defendem essa hierarquia na nossa sociedade que veio com a nossa república. Ao mesmo tempo,
ela é desconhecida. E desconhecida porque as palavras dela sobre o que aconteceu nunca foram ouvidas. Né? Nós não vemos textos de Dona Isabel se expressando por si mesma. Não existe isso na nossa literatura. E é bastante interessante como que a nossa sociedade silencia as mulheres, até mesmo as cabeças coroadas. Ela, como uma mulher, mesmo tendo sido quase imperatriz do Brasil, ela foi completamente silenciada nesse processo, né? E ela escreveu, de fato, uma autobiografia. Depois da expulsão do Brasil, ela escreveu essa biografia que, se eu não estou enganado, se chama Para Meus Filhos. E só que ela escreveu em francês, não por um mero elitismo, mas porque quando a gente escreve numa outra língua, a gente consegue um distanciamento emocional e a gente consegue falar de coisas que na nossa própria língua a gente talvez não conseguiria. Imagina você escrever de como que você foi expulsa do seu próprio país, né? E existe a frase famosa, né, de quando ela assinou a lei, de que o Barão de Cotegipe, ela, olha, você libertou um povo, mas perdeu seu reino, Uhum. mas perdeu o trono, né? E ela responde, eu perderia esse trono e mais 1000 tronos. E, de fato, ela perdeu o trono, né? E ela escreve sobre isso, escreve uma autobiografia para os filhos. Ela coloca isso tudo no papel. E aí, em 100 anos, essa autobiografia nunca foi traduzida. Nunca ninguém se deu ao trabalho de ouvir, digamos assim, o que ela teria a dizer a respeito disso. Eu acho que é muito relevante falar disso hoje, dia 8 de março, né? Esse livro é justamente, digamos, é um trabalho excepcional do Bruno, mais da Ângela Argon, que é do acervo que é a chefe do acervo do Museu Imperial em Petrópolis. Reuniram uma quantidade enorme de documentos, fazendo paralelo com tudo aquilo que está escrito na autobiografia dela. Portanto, é um livrão, porque é a autobiografia traduzida e documentos, bibliografia extensa e referências extensas a tudo que está dito na autobiografia dela, dando voz pela primeira vez a essa pessoa que, de fato, governou o Brasil em várias ocasiões, né? Não só em uma ocasião, mas em várias ocasiões ela foi regente do Brasil. Inclusive os amigos, né, André Rebouças, que era um engenheiro negro, gostava de se referir a ela no seu diário como Dona Isabel I. Ele já chamava ela de Dona Isabel I, já na expectativa dela como imperatriz, né? Uhum. Enfim, Nossa, eu me sinto homenageada com essa menção à Princesa Isabel que você faz hoje no Dia das Mulheres. Essa entrevista será publicada muito depois desse dia que é hoje, mas fica aí para esse ano ainda, em atraso, essa homenagem, ou para ano que vem também, ou para todos os dias, que acho que todas as mulheres merecem serem homenageadas todos os dias, né? Então, eu acho também que a gente, com essa homenagem, a gente fecha com chave de ouro aqui a nossa entrevista. E só para finalizar, William, quero te convidar para fazer um bate-volta, assim, que é uma brincadeira que a gente faz aqui. Eu digo uma linguagem artística e você diz o nome de um artista e da obra só em relação mas tem que ser algo que você acha que seja muito importante para o mundo, que você goste muito, né? Então eu vou começar aqui. Vamos lá? uhum. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Tá bom. Na música. Na música, o Antônio Nóbrega. E na fotografia Na fotografia, Cláudia Andujar. e na pintura. Friedenreich Hundertwasser.
que tem esse nome dificílimo, mas é um pintor austríaco, arquiteto, que eu acredito muito no que ele propunha como arquitetura e como pintura. E na literatura? Leite Derramado, do Chico Buarque. E por fim, no cinema? Xingu, do Karl Hamburger. Muito bem. William, eu adorei conhecer mais ainda o seu trabalho, aprofundar um pouco nele. Eu sei que você tem muito mais coisas para dizer sobre, muito mais trabalhos para apresentar. A gente pode marcar num outro momento uma outra entrevista para continuar aqui, porque eu estou muito fiquei muito curiosa com a sequência né, das suas exposições. Assim, você faz muitos trabalhos e sempre com muita qualidade, com muita concentração e alma voltado para tudo, né? Então, fica aí o convite e obrigada. Fiquei muito feliz com essa conversa. Eu que agradeço, foi uma honra para mim. Obrigada, amigo. E você que ficou aqui até o final, se você gostou, se inscreva aí no canal, que vem muito mais artistas e pessoas que se interessam por arte aqui também, para a gente ter essas conversas tão bacanas. Até mais, William. Um beijão. Tchau, tchau. Até um beijão.